bem-vindos a mais um programa Vitrine, aqui juntinho com você, de meio-dia, 13h, todos os dias trazendo novidades, informações e muito mais. E hoje a gente vai começar com o programa com uma mensagem bem legal que rodou aí pelas redes do Facebook nesses dias, e também é um pensamento muito gostoso de pensar. Pensamento para pensar, né? Lógico. Então vamos lá. São as 12 constatações evolutivas. Você já ouviu falar? Pois é. Então vamos lá. Primeira constatação. O outro não existe para te agradar ou para te desagradar. O outro existe para te ensinar. Já pensou sobre isso? Segunda. Ninguém é culpado pelo que você está sentindo. É você que opta pelos sentimentos que irão lhe dominar. Então você pode escolher qual é o sentimento que você quer, alimentar mais aí. Terceiro, a arte de viver sem expectativas e sim com perspectiva é a chave para não se frustrar. Então, menos expectativas e mais perspectivas. 4. Cure em você o vício da necessidade de aprovação do outro. Só assim você poderá desfrutar da ousadia e da confiança natural em seu espírito. Viu? Bom, são 12, né? Então hoje eu vou ler 4, e nos próximos dias eu vou lendo o restante, que é para você não enjoar e pensando aí sobre essas frases. Esqueceu? Daqui a pouco, mais tarde, reprisa o programa, você assiste de novo, ou então assiste lá no YouTube que você vai rever essas frases que eu falei hoje. Pense sobre elas. Quais são as conclusões que você chega? E vamos continuando aí o nosso programa. E agora para a previsão do tempo, né? Como é que tá o tempo hoje, terça-feira? Roda aí. E hoje, terça-feira, dia 25 de maio, aqui em Teresópolis, né? Tem que ser aqui em Teresópolis. A mínima é de 16 graus e a máxima de 22 graus. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Não tem jeito, né? Ontem, segunda-feira, já esfriou bem de tarde, né? E hoje, terça-feira, pelo mesmo caminho, né? Amanhã, quarta-feira, o que tem amanhã na previsão do tempo? Amanhã, dia 26 de maio, quarta-feira, a gente tem a mínima de 16 graus e a máxima de 19 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde, mas à noite o tempo fica aberto. Olha só, então dá uma esperança aí para uma noite bonita na quarta-feira amanhã, né? Bom, e falar em noite bonita e coisas boas, é claro, o que a gente comemora hoje no dia 25 de maio? Gente, tem tanta coisa que eu vou tentar resumir aqui um pouquinho rapidinho para vocês, porque tem muita coisa que a gente comemora hoje. Então eu vou começar pelo dia do massagista. Isso mesmo, quem é que não gosta de uma boa massagem, né? Você gosta? Pois é. Então, hoje, essa data celebra justamente os profissionais dedicados a aliviar as dores musculares, seja de maneira relaxante ou terapêutica, né, gente? E o massagista, ele pode atuar em diversas áreas: esporte, clínica de estética, spa, enfim, uma série de locais, né? Hoje também, vamos lá para a próxima, é o Dia Nacional da Adoção. Isso mesmo, Dia da Adoção, Dia Nacional da Adoção. E o que isso, significa, gente? Essa data ela visa promover os debates, sobre um dos mais importantes, os princípios mais importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito da convivência familiar e comunitária com dignidade.
Então, às vezes, né, as crianças são abandonadas pelos pais biológicos ou acontecem alguma outra coisa muito grave e que elas acabam aí ficando, né, em orfanatos e precisando desse apoio. Então, hoje é um dia da gente refletir sobre esse assunto, né, a adoção. Hoje também é dia do trabalhador rural, isso mesmo. E aqui em Teresópolis a gente tem, né, um grande espaço, uma grande, né, quantidade de trabalhadores rurais e vai aqui a nossa homenagem para todos eles, né? Essa data ela homenageia todas as pessoas que trabalham na zona rural, no campo, né, como lavrador, agricultor, cuidador de animais, enfim. Então, essa data aí foi instituída no dia 25 de maio, foi instituída no dia 25 de maio por ser, né, o falecimento, né, em 1963 do deputado federal Fernando Ferrari, que ele lutava muito, ele era muito engajado pela essa questão, né, do trabalhador rural. E assim essa data foi feita, né, escolhida em homenagem a ele também. Bom, hoje também é Dia Internacional do Sapateado. Olha aí a arte dando aí mais um recadinho. Aqui em Teresópolis a gente tem algumas aulas aí, alguns institutos que ensinam sapateado, né? É uma dança, né, que lá dos Estados Unidos principalmente, né? E, enfim, tem aí, ele foi oficializado lá nos Estados Unidos em 1989 e foi uma homenagem ao Bill Robinson. Enfim, tá aí dia do sapateado também. Então, os professores de dança que ensinam isso aí, a gente já dá aquele abração. Hoje também, falando de criança ainda, é o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Isso mesmo, Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. E essa data, bem como aquela data da adoção, né, tem o objetivo de alertar as pessoas sobre todas as questões relacionadas com o desaparecimento de crianças e adolescentes. E de acordo com o SOS Crianças Desaparecidas, né, estima-se que aproximadamente 50 mil jovens desapareçam por ano no Brasil. Então, tá vendo só? Tem que estar de olho aí. É um dia para também refletir sobre isso. Bom, o que mais? Hoje é dia da costureira. Isso aí. Olha quanta data comemorativa tem hoje, hein, gente? Hoje é dia da costureira, né? Então vai a nossa homenagem a todas as costureiras que são mestras na linha e na agulha. E muitas, com apenas esses dois instrumentos, uma linha e uma agulha, conseguem produzir peças incríveis, vestidos, camisas e muito mais, mesmo porque antigamente, né, nem existiam as máquinas de costura. Então tá aí a nossa homenagem a todas as costureiras aqui da cidade e de fora também, né? Bom, o que mais que nós temos para hoje? Hoje também é dia da indústria. Isso mesmo. Então, nessa data, né, no Dia da Indústria, a gente homenageia todos os espaços de produção de maior representação para as economias nacionais, as indústrias. Também conhecidas, né, como o setor secundário de um país, as indústrias podem abranger os mais variados tipos de mercados, desde os alimentícios até os do vestuário, por exemplo. Então vai aí o nosso abraço também a todo o pessoal que trabalha com a indústria, né? Enfim, nossa, teve muita data comemorativa hoje e tem duas datas especiais que eu vou deixar para falar com vocês no próximo bloco, tá bom? Porque essas a gente vai dar uma atençãozinha um pouquinho maior. Mas enfim, sintam-se todos abraçados, apertados e vamos aproveitar também para refletir, né, sobre essa situação aí da criançada, tanto a da adoção quanto a das crianças desaparecidas. É sempre bom a gente refletir um pouquinho e pensar o que a gente pode fazer para ajudar, né? Por que não?
Bom, o que mais temos hoje? Bom, hoje a gente vai relembrar aí a nossa enquete rapidinho antes dos comerciais. Você já foi lá na página do Facebook? Você já respondeu a nossa enquete da semana? Pois é, tem a enquete, está lá no Face da Teresópolis TV, tem a perguntinha para você responder para a gente. Então entra lá no Facebook da TV, procura lá qual é a perguntinha da semana. Já tá até com a data direitinha lá, de quanto que vale, né? De que dia tem validade da perguntinha, para poder... O pessoal às vezes responde depois que já passou a data, não é? Então vamos lá, a nossa enquete de hoje é: qual foi o acontecimento nesse mês de maio, que mais lhe chamou a atenção? Então, corre no Facebook, responde lá pra gente. Também vou deixar essa perguntinha no Instagram da Teresópolis TV e também nas minhas redes, que é para dar mais espaço, né, para você poder responder, porque às vezes o pessoal não tem Face, só tem Instagram, né? Não consegue responder pra gente a tempo. Então fica aí a perguntinha dessa semana: qual foi o acontecimento neste mês que mais lhe chamou a atenção? E a gente vai para os comerciais e volta rapidinho, trazendo aí as outras duas datas que eu prometi que eu tenho que conversar sobre elas para vocês e outras informações também. Então, bora pro comercial. E voltamos rapidinho. Eu prometi que eu ia dizer, né, nesse segundo bloco, mais duas datas especiais. E eu vou falar sobre elas agora, tá? Para você ficar esperto aí. Bom, a gente tem hoje o Dia do Orgulho Geek, que também é conhecido como Orgulho Nerd. Isso mesmo, gente. E essa data foi criada especialmente, né, para promover essa cultura, né, o pessoal, a cultura nerd, que envolve aí muitas coisas, desde livros, jogos, filmes, enfim, é muito legal. E por que, né, que essa data foi escolhida como o dia 25 de maio, né? Porque este dia, tá? Nesse dia, começava aí estreava, né, o episódio Uma Nova Esperança da série Star Wars, da saga Star Wars. Foi lançado dia 25 de maio de 1977 e é um grande marco para a cultura nerd. Então a gente outro dia, um tempinho atrás, a gente já conversou sobre o Star Wars. Eu passei aí para vocês, né, o dia do Star Wars, que é comemorado também. Hoje também se comemora por conta da estreia desse filme, que é assim um marco histórico, tanto do cinema quanto da toda essa cultura geek. E hoje também é comemorado o Dia da Toalha. Mas você sabe como é? Por que é o Dia da Toalha hoje? Pois é, não tem nada a ver, né, com o simples fato de ser a toalha da toalha, né? Na verdade, essa data é uma homenagem aos fãs da série O Guia do Mochileiro das Galáxias. Isso mesmo. E ele simboliza uma parte muito importante dessa cultura nerd, né? Geek, nerd, que tem aí atualmente, né? Então, teve aí seriado, teve filme, teve muita coisa, né? E é uma forma de homenagear o autor Douglas Adams, que morreu em 11 de maio, né, de 2001. E essa foi a primeira, né, o primeiro ano da comemoração do Dia da Toalha, que foi em dia 25 de maio de 2001. E para quem não entendeu nada do que eu falei, né, sobre essa data de geek, nerd, orgulho nerd, Dia da Toalha, meu Deus, o que é isso? Eu trouxe aqui um videozinho para você assistir e ficar por dentro de como é que funciona esse Dia da Toalha. Então, roda aí. Não entre em pânico. Filosofia com Pipoca. E aí, galera? Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia com Pipoca. E se você realmente gosta de cultura pop, sabe que no dia 25 de maio milhões de pessoas comemoram um dia em especial. Não
não é simplesmente o dia do orgulho nerd, mas sim o dia da toalha. Por que comemorar esse dia? Porque a toalha pode servir para muitas coisas, como te manter aquecido, pode ser usado como uma vela, como um cobertor para proteção do seu rosto, você pode balançar ela em caso de emergência e até usá-la como uma arma em um combate corpo a corpo. E se ainda estiver limpa, você pode se secar com ela também. Tudo isso começou graças à série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias, que quase teve o nome de O Fim da Terra, que foram escritos por Douglas Adams, que se inspirou em um guia de viagens para a Europa para escrever sua obra. A série original tem 5 livros escritos com 1056 páginas, convertendo 1056 de decimal para hexadecimal, 420. O primeiro livro, publicado em 1979, vendeu mais de 250 mil cópias em apenas 3 meses. E atualmente, mais de 20 milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo. Incredible. A história original foi escrita para uma série de rádio transmitida pela rádio BBC e ganhou uma adaptação para as telonas em 2005. Isso sem contar que a trama já ganhou peças de teatro, minissérie de televisão, revista em quadrinho, livro ilustrado e jogo de computador. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um misto de comédia e ficção científica, onde o planeta Terra foi destruído e apenas um casal de humanos sobreviveu. E isso só foi possível graças a uma tremenda sorte, pois eles estavam viajando fora do planeta Terra no momento da destruição. Com esse pano de fundo, o livro discute muitos assuntos interessantes como preconceito, filosofia, o sentido da vida e como os golfinhos são a segunda espécie mais inteligente da Terra. Já no primeiro livro, encontramos a famosa citação do número 42, que virou um ícone da cultura pop. Tanto é que esse é o número favorito do Dr. House e um dos números misteriosos da série Lost. Cansados de não saberem qual é o sentido da vida, ou seja, o porquê de estarmos vivos e existirmos, 2 seres espaciais decidiram criar um supercomputador que poderia responder qualquer pergunta com a qual eles finalmente poderiam calcular o sentido da vida, do universo e tudo mais. Depois de muitos cálculos e recálculos, que duraram mais de 7 milhões de anos, o computador encontra a resposta para essa pergunta. The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is 42. Eu não sei se você lembra de filmes, séries, livros, HQs ou games que citam esse número em virtude dessa experiência, mas saiba que até a Bíblia já usou o número 42. Sure. E não, eu não estou falando de um capítulo ou verso, mas uma profecia que envolve o número 42. Eu a chamo de a profecia do número 42. Essa profecia é repetida em 7 ocasiões e ela diz respeito a um período de 42 meses, ou seja, 42 vezes 30, 1260 dias. Mas quando usamos a expressão dia em linguagem profética, ela representa anos, ou seja, os 42 meses seriam 1260 anos. E o que aconteceria durante esse tempo? What? Uma grande perseguição, como até o próprio Jesus já tinha predito, onde a igreja, não uma denominação específica, mas pessoas de diversas crenças, baseadas em seu entendimento bíblico, seriam perseguidas por 1260 anos. Por incrível que pareça, existe na história um período que contempla exatamente essa ocasião, de uma grande perseguição religiosa chamada de Inquisição. Nela, as pessoas que não aceitavam certos dogmas eram consideradas hereges. Até quem a praticou já pediu desculpas, mas esse é um fato histórico. Oh, yes. Sorry. Mas a parte boa da profecia do número 42 era que a igreja se esconderia no deserto, onde seria sustentada pelo próprio Deus. Tanto essa predição, quanto as demais que aparecem na Bíblia, demonstram que ele comanda o universo, conhece todo o futuro e que tem sustentado as pessoas que procuram ser fiéis aos seus princípios. Por isso, não entre em pânico. Deus nos criou para um propósito de vida, ser semelhante a Jesus e fazer a diferença em nosso mundo assim como ele fez. Essa sim pode ser a resposta sobre o sentido da vida, o universo e tudo mais. Filosofia com Pipoca é demais. É isso aí, galera, seja sincero, curta o vídeo, se inscreva na nossa página, curta a nossa fanpage. Até mais e obrigado pelos peixes. Viu só, gente? Que barato! Tá vendo? E você aí pensando que a cultura geek e nerd não servia pra nada? Pois é, tá aí, boa dica pra você pensar também. E em falar em pensar, em filosofia e contar,
eu vou lembrar hoje que nesta sexta-feira, dia 28, tem o sarau lá no Facebook do pessoal do GT de Literatura. Vamos aproveitar aí todas essas filosofias, inspirações, versos, poemas, músicas. Vamos lá apresentar, conversar, debater, enfim. Então, se você quiser participar, é só você acionar aí pelos telefones que estão na telinha. Vou até ler esses telefones aí do cartaz rapidinho para você. 993792758 ou 999783934, que são os telefones, né, o zap do pessoal do GT de Literatura, que vai colocar você no grupo lá do GT de Literatura para participar do sarau. Mas se você quer apenas assistir, comentar, participar lá, colocando a sua opinião, batendo palminha, jogando coraçãozinho, basta você entrar lá no Facebook, na página do Encontro das Artes e Vitrine, na verdade é um grupo, tá aberto, é só entrar lá, pedir para entrar que aceito, e ficar atento. No dia 28 de maio, nesta sexta-feira, às 7 da noite, o nosso encontro tá lá. Nós, eu, vocês e mais outros artistas aí da literatura fazendo esse sarau bem legal, bem divertido. Então participe, valorize os artistas da nossa cidade. E a gente vai agora rapidinho falar também, deixa eu ver o que mais, do nosso sorteio. Isso mesmo, antes de eu chamar os comerciais e a nossa matéria de hoje, que foi fora, oba! Gosto muito quando tem matéria lá fora, que a gente pode sair só um pouquinho, tomando cuidado, é claro, mas é muito bom, a gente pode sair um pouquinho e mostrar outros cenários. Eu gosto muito de mostrar outros cenários, né? Mas enfim, o fio tá quase chegando ao fim. E olha, tem muita gente que ainda não foi lá no Facebook comentar. Vai perder a oportunidade de ganhar aí muitos presentes. Tem livros, tem filmes, tem bolsas. Poxa vida, gente. Então aproveita o nosso sorteio do mês de maio, tá bom? E é muito simples. Procura o post que tá lá fixado no Facebook da Teresópolis TV, curte a página, curte o post e coloca lá o nome dos seus amigos nos comentários. É só isso. Muito fácil, né? Então tá aí, ó, Teresópolis TV no Facebook, com sorteio aqui pelo Vitrine para você. A gente vai para os comerciais e volta rapidinho com uma entrevista muito interessante, gente. Covid, alergia, inverno, o que isso tudo tem em comum? Vamos dar uma olhadinha? Então, depois dos comerciais. E rapidinho, estamos de volta aqui no Vitrine, trazendo para vocês notícias, informações, fazendo companhia no seu horário de almoço. Então, só para lembrar, todos os dias de meio-dia a 13h, você tem um encontro marcado com a gente. E hoje, para brilhantar o nosso programa, estamos aqui com a doutora Rosângela Santos, que é alergista e pediatra. E vai dar para a gente aqui informações e muito bate-papo para informar principalmente sobre esse inverno aí que está chegando, esse friozinho, como é que isso afeta as crianças, os adultos e também essa época da Covid, né, gente? É muito importante falar nisso. Verdade. Doutora Rosângela, muito obrigada pela sua presença. Gratidão, aqui. Cláudia. É um prazer. Eu já começo a bater o papo assim, como é que surgiu, né, essa paixão, essa coisa de pediatria, de alergista, né, de medicina? Como é que você começou? Olha, Cláudia, eu desde criancinha, eu já colocava curativo nas minhas bonecas, sempre disse que ia ser médica. Então depois, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei em dúvida entre comunicação, que eu sempre gostei da área de português, jornalismo, e medicina. Aí eu fiz o teste vocacional, adivinha, deu comunicação e medicina, empatou. Então assim, eu sou muito feliz na medicina, faço o que eu gosto. A área de crianças sempre me atraiu inicialmente. E depois eu fiz outras especializações, fiz neonatologia, que cuida de prematuros, e depois me encontrei na alergia, né? Então,
o que me possibilita não atender só crianças, mas adultos, idosos, qualquer faixa etária. E em relação à comunicação, eu continuo fazendo palestras, a comunicação também está muito presente no meu trabalho. Nossa, e aí você faz palestras em faculdades? Como é que funciona então, essa questão eu aí fui da comunicação? Médica alergista do Exército e da Aeronáutica. E no Exército nós fizemos uma série de palestras no Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro. Inclusive recebemos uma premiação por educação em asma. Legal. Foi muito gratificante. Posteriormente eu fiz um concurso para aeronáutica, fui aprovada e fui convidada para fundar o serviço de alergia do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, no Rio de Janeiro também. E lá continuei fazendo trabalho de divulgação, explicando sobre controle ambiental e prevenção de doenças alérgicas. Isso tudo está no meu site, que é alergodicas.com.br. Quem quiser acessar, além do meu Facebook Alergorosa, que tem depoimentos de pessoas que já fizeram o tratamento comigo, que fazem. Nossa, mas que legal isso, hein, gente? Então aí você, através dessas palestras, você vai informando. E muito interessante essa coisa de ambiental, como é que funcionou isso, essa parte? Sim, Cláudia. O que a gente pode controlar dentro das nossas casas é muito importante para prevenir as doenças alérgicas. Evitar o acúmulo de objetos, o mofo, a infiltração nas paredes, excesso de bicho de pelúcia para crianças, excesso de livros, papéis em quartos. Isso tudo. Nossa, você tá falando aqui, eu tô pensando tudo que eu tenho em casa. Então, eu sou de uma família de acumuladores. Hoje em dia, com o trabalho que eu venho fazendo, eu tô me libertando, mas é difícil. Às vezes quer guardar um potinho, né? Mulher é muito assim, né? Quer guardar um potinho que vai usar, vai guardar, vai servir. Meu pai tinha uma frase que falava assim: quem guarda tem. Tem, mas acumula também, né? Então tem que ter um pouquinho de diferenciação aí, o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, com essas orientações, dá para se prevenir muito as doenças alérgicas. Porque a poeira da rua, a poluição ambiental, muitas vezes a gente não tem como evitar. Mas, dentro das nossas próprias casas, o que nós podemos estar fazendo, né, já está melhorando a nossa parte. Cada um fazer sua parte, já vai evitar uma série de complicações alérgicas. É muito interessante. Aqui em Teresópolis a gente tem aí muitas casas, acho que quase que a maior parte, com problemas de umidade. Exatamente, né? Cláudia. Aqui na região serrana, onde eu atendo, eu não atendo só em Teresópolis, eu atendo em Petrópolis, em São José do Vale do Rio Preto. Lá realmente, em todos esses locais, a gente encontra casa com muita umidade, é frequente mofo, é característico dessa região, né? Então, o que eu aconselho? Se for uma casa alugada, conversar com o proprietário, fazer um reparozinho, descontar do aluguel, né? Para ter melhores condições de estar habitando aquilo ali, naquele local. Ou, se for casa própria, realmente fazer um reparo. E é bem complicado, né? Porque o mofo, a umidade, você vai, por mais que você faça de repente obra que tira tudo, descasca, né, em massa, tudo de novo, daqui a um tempo volta outra vez, porque as casas às vezes ficam muito fechadas, né? Também, exatamente. Como é que uma pessoa que não tem alergia a nada, ela pode desenvolver? Sim. Pode sim, a pessoa pode ter uma alergia latente, principalmente hereditária, que acontece isso, transmissão hereditária das alergias, e a pessoa, mediante estímulos nocivos presentes, ela pode estar desencadeando aquelas crises alérgicas. Nossa, mãe, então às vezes a pessoa até nem nunca teve nada e de repente se muda para um ambiente que tem, como Teresópolis, né, que tem muita umidade. Isso. Ela pode desenvolver? Pode sim. Então, assim, eu tenho pacientes que às vezes falam assim: poxa, doutora, eu não tinha nada, agora depois de velho eu tô todo alérgico, todo ruim. Aí
Não, isso daí não quer dizer por causa de idade, porque justamente às vezes são estímulos, né? Pode acontecer em recém-nascidos. Recém-nascidos podem já apresentar alergias, obstrução nasal, chiado no peito, sibilância, que é a chamada bronquiolite. Aliás, é uma especialização minha, tratamento de asma infantil, além de idosos e adultos, né? Então, isso pode acontecer em qualquer idade. E a criança, ela pode nascer já com você está falando aí, com uma bronquiolite, por exemplo. Meu filho teve bronquiolite quando ele era recém-nascido, né? Então isso já vem no caso hereditário, porque, por exemplo, na minha família, na minha parte, não me lembro de ninguém ter. Né? Então, pode não ter diretamente, mas às vezes um avô, uma avó ou o próprio pai. E muitas vezes a pessoa não diagnostica assim claramente, mas aí é necessário uma consulta, né, com o especialista através do exame físico. Existe um sinal muito claro que, examinando as narinas das pessoas, às vezes a gente constata a hipertrofia dos cornetos nasais, que é a vulgo carne no nariz. Às vezes a pessoa convive com aquilo e não tem nada, mas às vezes também aquilo já está atrapalhando. A pessoa tem roncos, né, ronca, e também causa esses distúrbios, respiração bucal. Muito interessante, gente. Tá vendo só? E quanta informação. E agora falando um pouquinho dessa parte, né? O inverno tá chegando, tem a Covid. Como é que tá rolando essa história com Covid? E o pessoal confunde às vezes com alergia? Exatamente. Nós já estamos 1 ano e pouco, né? Já nesse período de pandemia. E é tudo uma doença muito nova. Nós médicos, eu também não estou trabalhando no momento, mas estive trabalhando até pouco tempo em pronto-socorro, e fica difícil às vezes você diferenciar se é o Covid ou se é a alergia. Mas existem algumas pistas, né, que a gente já aborda a história com o indivíduo que já vinha tendo um aspecto alérgico, né, de ser só alergia. Mas na dúvida a gente tem que se submeter aos testes, né? Se está em dúvida, um paciente com uma tosse, um idoso, tem que pedir os exames para ver se está também com Covid ou se é só alergia. E por isso que nessa época agora que nós estamos vivendo, é mais do que importante de que as pessoas que já têm alergia estejam com suas alergias bem controladas. Porque caso elas contraiam o Covid, elas não desencadeiem uma complicação maior, que seja uma internação, até uma intubação. Eu tenho pacientes assim que... Felizmente, eu trabalho com imunoterapia, que é o tratamento com vacinas para alergia. O paciente já estava quase 1 ano fazendo tratamento, ele contraiu o Covid, a família toda dele contraiu. Nossa. A irmã foi internada, ele foi internado. E foi um Deus nos acuda, mas felizmente ele não chegou a ser entubado. E teve alta e continua os cuidados pós-Covid comigo. Ele está agora alarmado, ele não pode achar que está com falta de ar, que também fica naquela desespero, né, emocional, mas tudo faz parte do nosso trabalho, tranquilizar o paciente, né, esclarecer o que aquilo ali não é mais o Covid, pode não ser mais o Covid, pode ser só alergia, né? Mesmo, que a pessoa fica num terror, né? Achando que vai passar por aquilo tudo de novo. Então, mais do que hoje, a pessoa precisa procurar um especialista, tratar bem das suas alergias, porque justamente nessa época que a gente não pode, vamos dizer assim, bobear, né, e tá descompensado. É verdade. Olha só, gente, quanta informação, quanta coisa a gente tem que falar aqui hoje no programa. Olha, a gente vai para os comerciais rapidinho, assim, voando, e volta mais rápido ainda, porque esse papo é muito importante para você aí de casa ficar bem atento aos principais cuidados e também a esse tipo de alarme, né? Como, é Covid, é alergia, é uma gripe, né? O que é? Então, a gente volta já já.
Rapidinho, estamos de volta aqui nesse lugar lindo, gente, em Albuquerque. Hoje fazendo aí uma entrevista num cenário gostoso, diferente, para falar de um assunto muito sério e muito importante. E a gente está aqui, para você que está passando por aqui agora, com a doutora Rosângela Santos, trazendo pra gente muita informação e muitas dicas também. Doutora Rosângela, a gente estava falando sobre aí esse tratamento de imunoalergia, né? Imunoterapia. Então, quer dizer, uma pessoa que tem alergia, ela pode se tratar? Como é que funciona isso? Cláudia, e fica sem alergia, nunca mais tem? Então, esse é o tratamento definitivo que nós temos até o momento para as alergias, tá? A pessoa não vai deixar de ser alérgico, vai ser sempre alérgico. Mas um exemplo, em vez de ela dar 1000 espirros, que ela dá aquele ataque de manhã, aquela espirração, ela vai dar 1 ou 2 se passar uma poeira. Olha. Entendeu? Ela não, se ela tiver passar numa poeira, começar a tossir ou começar a chiar o peito, ela já não vai ter mais esses sintomas. Nossa. Então melhora demasiado a qualidade de vida das pessoas. É um tratamento que tem bastante sucesso, né? Lembrando aqui em Teresópolis o conhecido Dr. Osvaldo, que foi o meu colega de congresso da Sociedade Brasileira de Alergia, né? Infelizmente nos deixou, né? Também é o mesmo tipo de vacina que ele trabalhava. É uma vacina que eu trabalho há mais de 20 anos, totalmente confiável e que traz resultados bastante positivos. E como é que é feito esse tratamento? Por exemplo, a pessoa trabalha e não precisa trabalhar, né? Que hoje em dia a gente às vezes não pode escolher onde trabalha e tem que trabalhar num lugar que realmente acumula poeira, como esses escritórios, às vezes arquivos, bibliotecas, departamento pessoal, né? E sofre com esse tipo de alergia. Como é que funciona esse tratamento com a vacina? Então, o que eu oriento aos pacientes é justamente tentar melhorar os ambiente, tanto de casa como do trabalho. Mas não sendo possível, justamente o tratamento com a vacina vai fornecer uma melhoria da qualidade de vida, para ele possibilitar conviver melhor nesses locais. Né? Vai ser desfavorável o ambiente? Vai ser desfavorável, mas vai dar uma resistência melhor ao desenvolvimento das alergias. Nesses casos, né? Então, pacientes também que trabalham em frigoríficos, que se resfriam muito, pegam calor e frio, estão mais suscetíveis a desenvolver sinusites, né? Infecções. Então, diminui muito a necessidade de antibiótico terapia, o uso de antibióticos e antialérgicos, porque também o trabalhador não pode estar tomando antialérgico forte, que vai dar sonolência, sono, né? Não vai conseguir trabalhar. Por exemplo, também no caso até de profissionais de saúde, você imagina uma enfermeira com o nariz pingando com a máscara. Nossa, antes nessa época, do então... Covid já precisava usar uma máscara, e para o centro cirúrgico uma máscara com o nariz pingando. Quer dizer, são coisas assim que não pode acontecer, né? Então, fazendo esse tipo de tratamento, a pessoa tem uma qualidade de vida muito melhor e de profissional também. Para o desempenho das motorista, caminhoneiro, motorista de caminhão, não pode estar tomando antialérgico. Então tem que tomar essas vacinas, elas são somente à base de anticorpos. Olha. Elas não têm corticoide, não têm antialérgico, não engorda, não incha, não interfere com anticoncepcional, não interfere com outros medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos. Caramba! Ele só é a base de anticorpos. São anticorpos do tipo bloqueador, do tipo IgG, que é chamado na medicina, contra os anticorpos IgE, que é chamado o anticorpo da alergia. Então, a médio prazo, é como se houvesse uma dessensibilização. Tudo que dá alergia no paciente vai para a vacina. Por exemplo, poeira, ácaro, fungo, que é o mofo. E aí a pessoa começa a receber esses estímulos que vai fazer com que o organismo dela se acostume com essas substâncias. Nossa. E não desencadeie mais crise.
Então, inicialmente é uma dose mais diluída, que é feita somente pelo alergista. Depende de cada caso é uma vacina diferente ou essa vacina não, essa vacina normalmente, ela para a parte respiratória pode ser padronizada, mas existem também vacinas para outros fins, por exemplo, a mordida de mosquito, que dá aquelas reações alérgicas, fica com a pele toda marcada, muito comum em criança, né? Então, pode ser associado com alergia respiratória e ser feita uma vacina combinada, não existe a necessidade de fazer 2 injeções. Então, por que eu estou falando injeção? Porque pode ser que alguém, espectador, esteja perguntando sobre a vacina sublingual. Eu trabalho pessoalmente somente com a vacina subcutânea há mais de 20 anos, porque pela Organização Mundial de Saúde ela é comprovada ser melhor o resultado. Porque a vacina oral, muitas vezes, a absorção dela pode ser prejudicada pelas enzimas digestivas. Então, não é garantido 100% eficácia. E aí a injeção já fica mais garantido. E também, Cláudia, esse tratamento, além dos profissionais em geral, é muito recomendado para crianças em fase pré-escolar, que é quando elas desenvolvem mais infecções respiratórias, estão mais suscetíveis, que a imunidade delas ainda não está totalmente estabelecida. Criancinhas de 2 aninhos, então, 3 aninhos, pequenininha já pode começar. A gente em alguns casos pondera, dependendo dos quadros, abaixo de 1 ano ou em torno de 1 ano. Algumas vezes a gente espera até completar 1 aninho para começar. Mas aí vocês, no caso, primeiro vai distinguir se ela tem alergia ou não? Sim, o diagnóstico eminentemente é clínico. A história do paciente e o exame físico. Os testes, eles podem ser feitos a partir dos 2 anos de idade, que são os testes cutâneos. Antes disso, pode ser feito pelo sangue. Não são tão fidedignos quanto os da pele. Os da pele são mais confiáveis. Mas já dá alguma dica, né? Além do nível do anticorpo da alergia, para saber o grau de alergia que aquela criança tá. Então, eu quero dizer em relação às crianças, justamente, é que elas vão passar a infância dela melhor fazendo esse tratamento, que o tratamento dura em torno de 2 anos e elas ficam cobertas em torno de 10 anos. Olha só. Então, por exemplo, uma criancinha de 2, 3 anos, ela vai ficar até a adolescência bem, sem ficar a mãe arrancando os cabelos e levando ela para emergência, e febre, de madrugada, e aquilo tudo. Levando para fazer a nebulização, que é aquela coisa que a criança não quer tomar, que não quer fazer, aquela baixa qualidade de vida. Então, justamente, o tratamento alérgico precoce é muito importante para a qualidade de vida para as crianças. Com certeza dá uma grande diferença, né? Eu sou testemunha, viu, meu filho, nossa mãe, tinha que ter aquele aparelhinho de nebulizador com a Trovem, com tudo que era direito, tinha que fazer. Depois ele melhorou, graças a Deus. Então, depois de uma idade, melhora realmente. Costuma melhorar. Alguns não melhoram tanto, mas alguns casos com a idade pode melhorar sim. Eu sei que ele ainda tem, né, de vez em quando dá uma esquisita, mas não é, mas ele também já está adulto, né? Então não conta mais. Mas olha, muito legal. E se você está em casa e está curioso, quer saber como é que consegue entrar em contato com a senhora para poder marcar consulta ou ver isso, né? Como é que o pessoal pode fazer? Pode ficar à vontade. Eu tenho uma central de marcação e também 2 esclarecimentos, que é o 21 981 69 9796. E você também atende em várias clínicas que você estava falando, né? Onde que eu tenho uma clínica em Vargem Grande, que é na zona rural aqui de Teresópolis, aqui próximo de Albuquerque. Abri recentemente no bairro São Pedro, em Teresópolis, e além disso atendo em São José do Vale do Rio Preto e em Petrópolis também. Então, se vocês tiverem aí dúvidas, quiserem de repente marcar uma consulta,
por esse telefone já consegue marcar para qualquer localidade. Lugares? E para o Rio de Janeiro também, porque a minha clínica originalmente era do Rio de Janeiro. Eu ainda tenho pacientes de lá e no momento eu continuo atendendo os online. Também faço consulta online. Até aqui para a região serrana também, a pessoa que esteja impossibilitada, que tenha como eu estar atendendo online, eu posso estar atendendo online. Agora, por conta da Covid, muita gente, né, passou seus atendimentos para online também. E como é que funciona esse atendimento online? No caso, você indica a vacina? Como é que é feito isso? Para a pessoa tomar a vacina, se ela tiver que tomar? Então, as pessoas que moram aqui na região serrana, em algum momento elas podem ir no meu consultório, né? Que seria mais assim também uma consulta mais emergencial, que às vezes a pessoa não está podendo se deslocar ou é mais uma coisa emergencial e eu posso estar orientando. Os pacientes do Rio de Janeiro eu envio pelo correio a vacina. Ah, que legal! E aí eles podem tomar numa farmácia? Pode, assim? Numa farmácia, num posto de saúde, que é gratuito, né? E aplicar até em casa, porque é uma vacina aquosa, não costuma ficar dolorida, não costuma dar efeito colateral. Então, é uma vacina bem tranquila. E quem está tomando, no caso agora, o pessoal está se vacinando aí contra a Covid. Sim, muito bem colocado. Né? Essas duas vacinas, como é que fica? Então, existe uma normativa recente da Sociedade Brasileira de Alergia, que regra que deve haver um intervalo de 15 dias entre a vacinação Covid e a imunoterapia. Então, no caso, os pacientes que já estão fazendo, no caso que eu acompanho, tem que se vacinar, tem que dar esse intervalo de 15 dias entre uma e outra. Mas a vacina, por exemplo, a vacina Covid, ela tem dois, né? Tem aquela primeira dose e a segunda dose. Então tem que esperar as duas doses Não, todas. pode fazer, porque às vezes está dando intervalo de 3 meses, né? Então, por exemplo, tomou hoje de Covid, estava tomando, que inicialmente a vacinação de alergia é semanal, a aplicação. Depois vai espaçando, né? Então, se começou agora, tomou Covid, estava tomando 7 dias a vacina da alergia, só vai tomar depois de 15 dias, vai ter que dar um espaço maior para de alergia. Aí ela fica tomando. Aí quando chegar de novo a segunda dose, ela faz o mesmo procedimento. Ah, muito bem. Então, gente, aí, tá vendo muitas informações pra você. A nossa entrevista aqui passa voando, dá vontade de ficar aqui mais um tempão, né? Porque é tanta coisa pra conversar, né? Então, podemos até fazer uma segunda, outra. Então, aí, tá vendo? Vamos combinar, então, de fazer mais umas, né? E mais, né? Porque são muitas informações. Então, vamos fazer o seguinte, se você aí de casa tem dúvidas, quer perguntar alguma coisa, vai enviar pra gente as suas perguntas, as suas dúvidas, e a gente vai convidar aqui com o maior prazer, doutora Rosângela, para vir conversar com a gente e sanar essas dúvidas todas aí. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço, Cláudia, pelo convite, tá? E é um prazer estar aí com a audiência dessa televisão aqui de Teresópolis, tá? Querendo entrar em contato comigo no 21 981 69 9796. O meu site é alergodicas.com.br e o meu Facebook é Alergo Rosa. Qualquer um desses canais pode entrar em contato comigo. Muito bem, viu, pessoal? A gente espera vocês no próximo programa do Vitrine.